Olá a todos, meu nome é Clóvis Bagoga do canal Educática. Nesse vídeo aqui nós vamos mostrar para vocês o resultado final de um ajuste simples de corrente feito nos drives A4988 e DRV8855. Por que isso, pessoal? Porque normalmente esses drives eles já vêm pré-ajustados por uma corrente de trabalho para os motores padrão NEMA 17. E o que a gente tem observado é muitos canais falando sobre esse ajuste, que ele é necessário sim. Em que condições? Nas condições que o seu motor de passo não consegue fazer o tracionamento correto do eixo a ele acoplado, tá? Mas quando isso acontece, primeira coisa que você precisa de ter certeza é quanto os seus motores estão consumindo realmente na sua estrutura mecânica. Aqui eu pus um robozinho Delta, tá? Pra gente fazer o teste e mostrar para vocês. Nós vamos ligar daqui a pouco um multímetro aqui para fazer o teste de consumo do motor. O que vem a fazer com que os motores se esquentem, pessoal, muitas vezes é o eixo que está conectado a ele que está ineficiente na sua parte mecânica. O que é a ineficiência mecânica? Ele está pesado, ele está arrastando, ele não está perfeitamente alinhado. Aqui nós temos 3 eixos de alinhamento. Então, se esses eixos não estiver perfeitamente alinhado, tá a barra roscada ou eixo trapezoidal vai te causar problemas. Então, você feito esse ajuste no padrão que está o seu drive, quando você coloca numa impressora, num dispositivo, uma CNC, você tem que ter certeza que esses seus alinhamentos estão perfeitos. Por quê? Porque senão você não resolve o problema do alinhamento mecânico, compensa ele com eletrônica e vai tirar a vida útil do seu motor e do seu drive, certo? Só um detalhezinho aqui. Olhem isso. Prestem atenção nesse barulho, que é o que a gente vai falar depois. Não se esqueça de dar seu like no canal, se inscrever e ativar o sininho, tá? No decorrer do vídeo a gente vai explicar o que é isso aqui. Pessoal, a gente falou sobre como você configurar de forma extremamente rápida e sem muita complicação a corrente de referência, né, dos drives para motores de passo, tanto do modelo A4988 quanto do DRV8255. Então agora nós vamos ver na prática o funcionamento. Nós vamos manter a nossa fonte de 5 volts, nós vamos manter a nossa placa drive e a gente vai incluir aqui um gerador de sinal PWM, que ele gera os sinais que a gente precisa para ativar um drive de motor de passo. Quais são os sinais que a gente precisa, pessoal? Nós precisamos dos sinais, porque ele gera os 3 sinais básicos que a gente precisa para acionar um drive de motor de passo. Seja o modelo A4988 ou o modelo 8825, eu sempre falo errado esses números. Ou até mesmo uma TB 6600 ou 5660. O que esse produto aqui faz, pessoal? Ele produz o sinal Step, Dir, Enable. O que é o sinal de Step? É o sinal que vai conter a posicionamento do motor. O Step sendo gerado por um programa G-Code, ou um programa CNC, ou então por um programa de impressão impressora 3D, o sinal de Step ele é acompanhado de N informações, como velocidade, coordenada, onde começa, onde para, onde acelera, onde desacelera. Aqui nós não temos essa funcionalidade. Nós temos o sinal de Step aqui, que na realidade é chamado de PWM. Ele vai gerar um sinal de PWM descontrolado em posicionamento, ou seja, você vai girar o eixo do potenciômetro, ele vai girar mais rápido e mais depressa, sem controle de posicionamento. Ele não tem controle de posicionamento. Então, esse é o primeiro sinal que ele vai gerar. O segundo sinal que ele vai gerar é o sinal de DIR. O que é isso? É de direção. Ou ele gira sentido horário ou sentido anti-horário.
que você precisa disso no seu drive de controle de motor de passo. E o Enable, o que é o Enable? O Enable, ele liga a controladora. Voltando a frisar, independente da controladora que você estiver utilizando, independente do drive que você estiver utilizando. Ele vai fazer o quê? Ele vai acionar a controladora para poder receber o sinal de step, que no caso aqui é PWM, e eu já expliquei a diferença, e o de direção. É isso que esse circuito aqui faz. Eu vou explicar para vocês a conexão deles. Comprei esses produtos aqui todos no AliExpress. Por quê? Único e exclusivamente por causa de preço. Função que ele tem: ligar, inverter, velocidade, configuração de frequência. Cada uma delas incide no seu drive de uma forma diferente. Tá? Se ele tiver configurado com micropassos, o motor vai funcionar de um jeito. Se ele não tiver configurado os micropassos, ele vai funcionar de uma outra forma. Certo? Então vamos lá. Você vai ter uma fonte de alimentação. Nós sabemos que esse drive aqui ele funciona de 8 volts. Nós sabemos que os nossos drives podem funcionar de 8 a 45 volts. Então nós precisamos de ter uma fonte compatível entre 8 e 45 volts. No caso, eu escolhi o básico, que é os 12 volts. Então os 12 volts você vai ligar nesse conector aqui do gerador de PWM, no adaptador, e na entrada da fonte de 12 volts. Certo? Aqui você vai ter uma saída de 5 volts. Você vai conectar o seu drive, que é aqui, ó, tá escrito, tá? Na placa. E depois você vai conectar o Enable do gerador de PWM ao Enable da placa Drive, o DIR do gerador de PWM ao DIR da placa Drive e o sinal CLK, que é Clock ou Step, no sinal Step. Como aqui nós não temos controle de comando do step, se chama clock, ou seja, o pulso que vai fazer com que ele gire na velocidade que você definir. É as 3 conexões que vocês têm que fazer e depois a saída para o motor, que nós ajustamos para o NEMA 17 e nós vamos brincar em um NEMA 23 também com o mesmo ajuste para mostrar para vocês. Uma vez que esteja tudo dentro da configuração do drive que você vai usar, não vem ao caso qual é o motor que você vai usar. Porém, na hora que o teu motor precisar daquela capacidade de corrente, não vai funcionar, fatalmente vai danificar seu drive. Certo? Então vamos ligar isso aqui na prática. Bom pessoal, nós vamos ao robozinho Delta, vamos colocar o drive, o A4988. Vamos acionar a fonte de alimentação dele. De olho aqui, pessoal, nós estamos com 12.1 volts de alimentação para essa placa aqui, que é a placa do drive. Então esses 12 volts está sustentando esse motor NEMA aqui embaixo, certo? Tudo conectado. Consumo zerado. Vamos acionar o motor, pessoal. (0.6 miliamperes), 0.10, 0.5. Poxa, mas será que isso está certo, Bagoga? Será que tá? Então vamos dar uma olhada. Eu configurei ele para uma determinada frequência aqui e coloquei os micropassos, todos eles ativos. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou alterar a frequência do PWM. Porque vocês viram que o motor tá girando rápido e tá bem assim suave, não tá quase fazendo barulho. A gente mudou a configuração do PWM, mudou a velocidade e o nosso consumo, olha onde foi parar, pessoal. Poxa vida, que coisa, então está sendo 690 miliamperes. Revertendo, ó. Olha lá o consumo como é que ficou. Alteramos a frequência, automaticamente aumentamos o consumo. Mas o que é isso? Quando você aumenta o número de pulsos,
tá? E o intervalo entre cada pulso é pequeno, você está energizando as bobinas do motor mais rapidamente. Então o consumo sobe. Por quê? A bobina é energizada, permanece energizada por milissegundos e o ciclo vai se repetindo. O consumo aumenta, se eleva. Como vocês podem perceber aqui. Chegou a 0,61. Agora observem isso. Alterei novamente a frequência e o espaçamento entre os pulsos de cada passo. Olha o que aconteceu. Mesmo potenciômetro na mesma posição. Olha o barulho. Olha o consumo. Adianta você ajustar a VRF? Adianta você ajustar a voltagem de referência? Não. Olha aí. Mesma velocidade, olha o consumo. Olha que maravilha. Pronto. O que aconteceu agora? Que foi o que a gente mostrou no vídeo anteriormente. E esse barulho que vocês vê, essa vibração, ela nada mais é do que o ponto máximo de velocidade que o motor alcança. Ou seja, quando o motor ultrapassar a capacidade que ele tem de comutar as bobinas, ele perde passo e fica fazendo isso aqui, ó. E esse barulho que vocês escutam. Isso tudo depende do quê? Isso tudo depende de um único pulso, que é o step. Quanto mais rápido você enviar o step, maior vai ser o consumo do motor, e maior vai ser o consumo do motor com a força que ele vai ter que fazer. Aqui ele não está fazendo força nenhuma. Agora imagina que aqui você coloque um peso e ele tenha que suspender esse peso. Você dá o pulso longo, ele gira rápido, mas ele vai perder torque. Você dá o pulso lento, ele vai ter torque, mas o deslocamento vai ser muito baixo. Isso aqui eu estou usando um A4988, tá? Agora, eu vou colocar aqui o DRV8825, pessoal, ele é invertido, tá? O A é colocado assim, o A4988 trimpou é assim, né? Posição para a esquerda. E aqui no caso ele é invertido. Pronto, drive colocado, fonte ativa, circuito ligado. Tá aí o motor funcionando. E olha o consumo, pessoal. Tá vendo? 70,74, 720 mAh. Por que isso? Porque eu não sei qual que é o VRF dessa placa. Eu sei dessa, que foi o que eu mexi no vídeo passado. Nesse eu não sei. Mas vamos ver o comportamento. Ó, máxima velocidade e o motor não travou. Por quê? Porque a resposta do DRV, pelo fato de ter maior número de micropassos, ele consegue ser o quê? Ele consegue ter maior resolução e a resposta é melhor para o motor. Você mudou o motor? Não. Você fez o quê? Simplesmente trocou o drive. E dá uma olhada no consumo ali, pessoal. Então, vamos lá. Para finalizar o vídeo. Você vai usar o seu motor fazendo força. Ele vai ter uma carga forte aplicada no eixo? Vai. Você vai ter que configurar ele para ter torque, não para ter velocidade. Se você configurar o drive para velocidade, você vai acabar perdendo torque nele e ele vai começar a fazer aquela vibração que você viu. Ah, mas eu preciso de usinar um material duro. Esquece NEMA 17 para fazer isso. Preciso de fazer uma coisa pesada, um movimento com algum peso. Esquece o NEMA 17 para fazer isso. Esquece o drive A4988 e o DRV para fazer isso. Não vai adiantar. Você vai ter que mudar para uma TB 6600 ou superior. Então, ajuste de referência de voltagem para motor de passo não tem segredo. Você faz aquela continha que a gente explicou no primeiro vídeo. Você pega o drive A4988, faz uma média das 3 medidas com os 3 resistores possíveis, divide por 3 e ajusta a sua referência. E o DRV8255 não tem segredo, é dividir por 2.
É o consumo do seu motor dividido por 2. Esses ajustes, eles são básicos, porque o motor de 2, do NEMA 17 raramente vai passar de 2,5 amperes de consumo os motores NEMA 17 convencionais. Beleza, pessoal? Se você gostou, se inscreve no canal, aciona o like aí, dá o seu joinha ou seu não joinha. Depois nós vamos explicar como é que nós fazemos isso aqui, montar tudo junto. E faça inscrição no canal e não esquece de acionar o tal do sininho. Abraço, pessoal!